Bom dia, pessoal do Alfa. Mais um vídeo sobre o Império Romano e dessa vez para a gente comentar sobre a crise da civilização romana em sua fase imperial. E aí a gente vai comentar sobre a decadência do Império Romano, principalmente no Ocidente, porque o Império Romano do Oriente ele sobrevive por mais 1000 anos, é o chamado Império Bizantino. Tá? E quais são os elementos que constituem parte dessa crise aí do Império Romano? Nós temos um elemento que se refere a uma crise econômica. Como o Império Romano tinha cessado sua expansão, ou seja, os domínios de Roma já foram todos consolidados durante a fase imperial, automaticamente a quantidade de escravos em Roma também diminuiu. Tá? Então essa crise econômica vincula a falta de escravos dentro do império. Tá? Com isso, a produção de alimentos, porque os escravos eram responsáveis por executar esse tipo de atividade, foi se tornando cada vez mais escassa. Com a produção de alimentos se tornando escassa, os alimentos disponibilizados para a compra, eles foram também encarecendo. Ou seja, o custo de vida dentro do Império Romano automaticamente também encareceu, o que levou a um colapso social, né? O que levou também a falta de disponibilidade de alimento para a população mais pobre, principalmente, que carecia desse tipo de coisa. Tá? Outro caráter, outro elemento dessa crise é político. Né? Como a gente sabe, os imperadores da Roma Antiga, eles não necessariamente seguiam a linha hereditária. Eles eram imperadores diante da influência que eles tinham enquanto profissionais do exército. Tá? E aí, uns e outros começavam a disputar entre si o poder para saber qual, na verdade, ocuparia, né, a postura política de imperador, e isso levou a um desgaste muito grande dentro do próprio exército, dentro da própria política romana. Tá? E um outro elemento de crise também muito importante, que a gente não pode esquecer, é o advento do cristianismo. Como o cristianismo se difundiu no Império Romano, o culto à crença cristã foi colocado como primordial no século V pelo imperador Teodósio, a partir do Edito de Tessalônica. É importante a gente então pensar que cada vez mais a figura do imperador de certa forma foi sendo descredibilizada. E por que ela foi sendo descredibilizada? Porque o cristianismo não acreditava que o imperador era uma figura divina. E por não acreditar na divindade desse sujeito, as atitudes tomadas pelos imperadores começaram a cair cada vez mais no descrédito. Tá? Então o cristianismo é um fator de crise em detrimento dessa crença que eles professavam e também por não aceitarem a escravidão. Tá? Os cristãos não aceitavam a escravidão e por isso também, diante dessa não aceitação, a gente observa que também existe esse elemento de crise crucial dentro do Império Romano. A crise escravista, né, que surge diante da ausência de escravos porque as guerras de conquista não mais acontecem, as fronteiras foram todas consolidadas, né, e o elemento político de disputa entre os generais. Então, basicamente, é isso que a gente observa como crise no Império Romano, que se inicia basicamente ali por volta do século III, depois da morte de um imperador chamado Marco Aurélio. Tá? Mas existe um elemento também importante para a gente entender esse colapso geral da civilização romana, que são as invasões germânicas. Né? Quem são os germânicos? Os germânicos são vários povos que vivem para além das fronteiras do Império Romano. Tá? E aí esses povos são ostrogodos, visigodos, vândalos, hunos, érolos, são todos povos germânicos, vistos pelos romanos como bárbaros. Esses povos começaram paulatinamente a migrar para as regiões de fronteira, para as regiões além da fronteira, né, de suas localidades, que constituíam o Império Romano, e ao realizarem essas migrações, vários costumes, vários hábitos bárbaros germânicos também foram sendo incorporados. É importante a gente pensar que não se trata necessariamente de invasões, né, que utilizam de saques, que utilizam de roubos, de agressividade, mas também de migrações por questões climáticas, que vivenciavam alguns desses povos germânicos, por questões populacionais, algumas civilizações germânicas eram muito grandes, por questões demográficas, então, elas começam a migrar para as regiões do Império Romano, tá? E aí, gente,
a gente tem como resultado final dessas invasões germânicas a decadência derradeira do Império Romano no ano de 476. Roma cai, né, a partir da invasão dos povos érulos, e quando os povos érulos invadem Roma, saqueiam a cidade, né, de certa forma, a gente já observa que esse Império Romano, então, ele vai se fragmentar. Então, no século V, o Império Romano se fragmenta, acontece, né, um processo de ruralização no Ocidente, e a gente já vai começar a presenciar a chamada Idade Média, que vai do século V até o século XV. É importante, então, que você se atentem a isso, porque o tema das nossas próximas aulas vai ser o período medieval, que é o período que vai do século V, a partir do momento em que o Império Romano no Ocidente cai, até o século XV, que é o momento no qual o Império Romano no Oriente, lá em Constantinopla, vai cair a partir da invasão bárbara dos turco-otomanos. Tá certo, galera? Então, esse é o último vídeo nosso sobre o Império Romano. Quaisquer que sejam as dúvidas de vocês, eu peço para que vocês escrevam aí pelo WhatsApp, coloquem aqui na sala digital, ou então me enviem, tá? Sejam aqui nos comentários no YouTube também. Tchau!